E aí, galera, sejam bem-vindos de volta ao John Pocket. A gente está de volta. Hoje a gente vai mergulhar fundo em João, capítulo 5. Versículos 19 a 47. Uau, onde Jesus explica a missão dele. E o Evangelho de João, você sabe, né, já começa com uma proposta diferente. Totalmente. Não é só contar a história de Jesus, né, mas convencer o leitor de que ele é realmente o Filho de Deus. Convencer o leitor, exatamente. Como se o apóstolo João estivesse, sei lá, montando um quebra-cabeça, Isso. mostrando ali as evidências da divindade de Cristo. É um livro que te convida a questionar, a aprofundar a tua fé e pensar que esse Evangelho é um dos livros mais lidos da história. Pois é. Mexe com a gente, né? Mexe. Imagina o impacto dessas palavras ao longo dos séculos. Mas vamos ao que interessa, né? No versículo 19, Jesus solta aquela bomba. Em verdade eu vos digo, essa frase, no grego original, ela tem um peso ainda maior. É tipo um duplo amém, sabe? Uma ênfase absurda naquilo que ele ia dizer. É como se Jesus estivesse carimbando ali a verdade com um selo duplo de garantia. Tipo, contrato espiritual inquebrável. E aí ele divide essa grande verdade, certo? Sim. Em 3 partes. Isso é uma espinha dorsal da mensagem. Isso aí. A primeira parte é o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Jesus quebra qualquer expectativa, né? De um Messias que age por conta própria. Ele deixa claro, né, que a missão dele é totalmente guiada pela vontade de Deus. Ou seja, nada de improviso. A agenda de Jesus era 100% definida pelo Pai. A gente vê isso na prática, por exemplo, em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Quando ele passa a noite inteira em oração antes de escolher os discípulos. Imagina se a gente fizesse isso. É um exemplo, né? Se Jesus, sendo quem ele era, buscava essa conexão profunda com Deus antes de tomar decisões importantes. Quem somos nós, né? Pois é. Para agir diferente. Será que a gente tem consultado Deus nas nossas escolhas ou a gente está seguindo só nossa própria cabeça? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Muitas vezes a gente age primeiro e depois pede a bênção. E se a gente invertesse essa lógica, buscasse a vontade de Deus antes de agir, Nossa, imagina o quanto a gente evitaria de frustração, de enrolação. de tomar decisões erradas. Total. Mas para isso, a gente precisa estar conectado com Deus, né? Na mesma sintonia, para ouvir sua voz. E aí entra a segunda parte da frase, né? Sim. Se não o que viu o Pai fazer. É como se Jesus estivesse dizendo, gente, eu tô ligado no Pai 24 horas por dia, captando as instruções, entendendo o plano geral. E é isso que eu faço. Exatamente. Então é isso aí. E Deus quer se comunicar com a gente, quer revelar os seus planos para nós. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 17, Deus fala abertamente. Ele diz, não encobrirei de Abraão o que faço. A questão é, será que a gente está disposto a ouvir? A gente precisa estar com os ouvidos e o coração bem abertos. Porque Deus fala de várias maneiras. Através da Bíblia, da oração, de um conselho, de uma música, até através de um sonho, né? E precisa ter aquela atitude, né, do profeta Isaías, que quando ouviu o chamado de Deus, ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso está em Isaías 6.8. É essa prontidão, essa disponibilidade que Deus espera da gente. Está na frequência de Deus por não perder nenhum sinal. E aí chegamos na terceira parte da frase, né? Porque tudo que ele faz, o filho faz igualmente. Essa parte mexe com a gente. Mexe. Reforça a divindade de Cristo, mostrando que ele tem o mesmo poder e autoridade do Pai. É como se Jesus dissesse, eu e o Pai somos um. O que ele faz, eu faço também. E isso desmonta aquela ideia, né? De um Jesus submisso no sentido de inferior. A submissão de Jesus ao Pai, ela é um ato de amor, de perfeita harmonia, de unidade. Uma dança sincronizada cósmica. E a ideia de submissão, ela aparece em vários contextos na Bíblia, né? Parece. Entre marido e mulher, filhos e pais, líderes e liderados. A submissão, quando vivida de uma forma saudável, equilibrada, é um princípio que promove harmonia, unidade, propósito. E essa submissão genuína, ela não tem nada a ver com anulação, com pressão. É sobre reconhecer a autoridade de Deus nas nossas vidas e viver em sintonia com a vontade dele. Exatamente. E o mais incrível é que essa submissão que a gente vê tão perfeitamente em Jesus, ela nos leva para um novo nível de liberdade e de poder. Olha só. Em João 14,12, Jesus diz que nós, como seus seguidores, a gente pode fazer as obras que ele fez e até maiores. É muita responsabilidade. Mas é animador saber que a gente não está sozinho nessa jornada, né? A gente tem o Espírito Santo nos guiando, nos capacitando a cada passo. Com certeza. Mas é importante a gente lembrar, né? Que esse poder, ele não é para autopromoção, mas para a glória de Deus. Cuidado para a gente não cair na armadilha de buscar reconhecimento para si mesmo. Ego inflado não combina com a missão que Jesus nos confiou.
Falando em desafios, né? No versículo 22, Jesus começa a falar sobre julgamento e o clima pesa um pouco. Pesa. Mas é importante entender que julgamento, na perspectiva de Jesus, não é só sobre punição, Não. é sobre discernimento. Sobre separar o que é verdadeiro do que é falso. Isso. O que é justo do que é injusto. E a gente precisa tomar cuidado para não cair na hipocrisia, né? Jesus critica os fariseus. Por quê? Porque eles julgavam os outros pelos seus pequenos erros, mas ignoravam os seus próprios pecados. É aquele ditado popular, né? Por que olhas para o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu próprio? Mateus 7,3. É isso aí. O julgamento ele precisa começar em nós mesmos. Com humildade, com misericórdia. Autocrítica honesta e sincera. E no versículo 28, Jesus aborda um tema, né? A ressurreição. E ele divide ela em duas categorias. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para o juízo. É um tema complexo. Faz a gente pensar, né? Sobre as consequências eternas das nossas escolhas. A Bíblia diz que vai ter um dia que todo mundo vai ser ressuscitado para prestar contas a Deus. É um chamado à responsabilidade. Jesus nos alerta sobre a importância da gente escolher o caminho certo. O caminho do amor, da justiça, da fé. A escolha é nossa. E Jesus não veio para nos aterrorizar, mas para nos oferecer a salvação, a vida eterna. Ele nos ama e quer que a gente esteja com ele para sempre. E para a gente finalizar essa primeira parte da nossa imersão, né? Isso. No versículo 30, Jesus reforça a ideia de submissão à vontade do Pai. Ele diz, eu não posso fazer nada de mim mesmo, com osso assim julgo. E o juízo é justo, porque não busco a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Que frase poderosa. Ponderosa. Jesus, sendo Deus, se coloca como exemplo de humildade, de obediência ao Pai. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade está em fazer a vontade de Deus. É como se ele dissesse, gente, a vida é muito mais do que os meus planos, as minhas vontades, existe um propósito maior, um plano divino que me guia. É nesse plano que eu encontro a minha verdadeira identidade, a minha missão. Exatamente. E quando a gente se submete à vontade de Deus, a gente descobre uma paz, uma alegria que o mundo não pode oferecer. É nesse caminho, muitas vezes desafiador, que a gente encontra a verdadeira vida. E aí? O que você achou dessa primeira parte da nossa análise? Já deu para sentir o peso das palavras de Jesus, né? Mas calma, tem muito mais. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar ainda mais nesses ensinamentos e desvendar as nuances dessa passagem. Fica ligado. E não esquece de compartilhar esse episódio com os amigos. A gente se vê na próxima parte do John Pocket. E aí, pronto para continuar a nossa expedição por João 5. A gente parou naquela frase impactante de Jesus sobre submissão à vontade do Pai, lembra? Como esquecer? É daquelas frases que fazem dar um pause e repensar a vida. Mas me diz uma coisa. Essa submissão que Jesus tanto fala, você acha que tem a ver com a busca pela aprovação de Deus e não dos homens? Tipo, será que a gente não acaba se perdendo nesse caminho quando busca a validação externa? Olha, você tocou num ponto crucial. A gente viu como Jesus não dava mínima pro que os religiosos da época pensavam dele, né? A preocupação dele era agradar a Deus, seguir o plano divino, mesmo que isso significasse contrariar expectativas humanas. Faz sentido. E essa busca por aprovação dos outros é uma cilada, né? A gente acaba se tornando refém da opinião alheia, se moldando ao que os outros esperam da gente, em vez de buscar a nossa verdadeira identidade em Deus. É como construir a casa na areia, sabe? Qualquer ventinho te leva. E essa insegurança, essa necessidade de agradar a todos, impede a gente de viver a vida que Deus planejou para nós, a vida que nos realiza de verdade. E no versículo 36, Jesus coloca mais lenha na fogueira, né? Ele diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para completar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Ele está basicamente dizendo, minhas ações falam por mim. Elas comprovam quem eu sou e de onde eu vim. Exatamente. É como se Jesus dissesse, não acreditem em mim só porque eu falo bonito, mas olhem para o que eu faço. Os milagres, as curas, o amor que eu demonstro, tudo isso aponta para o Pai. Ele não se apoiava em títulos ou discursos vazios, mas em ações concretas. Ele era a mensagem viva, né? E essa mensagem incomodava porque confrontava a hipocrisia dos líderes religiosos da época. No versículo 39, Jesus joga real. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, eles conheciam a Bíblia de cor e salteado, mas não conseguiam enxergar o que realmente importava. Eles estavam tão focados na letra da lei que perderam de vista o seu espírito, a essência da mensagem divina. É como ter um mapa do tesouro, mas não tem a menor vontade de ir atrás dele. Que frustração. E Jesus continua cutucando a ferida, né? Mas vós não quereis vir a mim para terdes a vida, versículo 40. Ele estava ali, de braços abertos, oferecendo a vida eterna, mas eles preferiram se agarrar às suas próprias convicções. É a teimosia humana, né? Às vezes a gente prefere se apegar às nossas próprias ideias, mesmo sabendo que elas não nos levam a lugar nenhum.
É o medo do novo, do desconhecido que nos paralisa. Mas no fundo, o problema era mais profundo, né? No versículo 42, Jesus dá um diagnóstico preciso. Eu sei que não tendes o amor de Deus em vós. Aí fica claro que a questão não era intelectual, mas espiritual. Eles estavam vazios por dentro, sem a chama do amor divino queimando em seus corações. Sem esse amor, a fé se torna um ritual vazio, uma casca sem conteúdo. Esse amor não tem como reconhecer o próprio Deus, né? Porque Deus é amor. No versículo 44, Jesus continua. Como podeis vós crer? Recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus. Eles colocam Deus na ferida, a vaidade, o ego inflado, o desejo de reconhecimento humano. Era isso que cegava os líderes religiosos. Eles estavam mais preocupados com o aplauso da plateia do que com a aprovação de Deus. E essa busca por glória terrena é um beco sem saída, uma fonte de frustração constante. É como tentar saciar a sede com água salgada. E a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa mesma armadilha, né? A validação que realmente importa vem de Deus, do reconhecimento da nossa identidade como filhos amados. Exatamente. E essa busca pela aprovação de Deus deve ser a nossa bússola, o motor que impulsiona as nossas ações. Quando a gente tem isso claro, a opinião dos outros perde poder de nos controlar. E a gente se liberta para viver a nossa verdade, o nosso propósito. Falando em propósito, dos versículos 45 a 47, Jesus volta a falar sobre Moisés e a lei. Não conheço que vos hei de acusar por um pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais, porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim. Porque ele escreveu de mim, mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus está usando a figura de Moisés, o grande legislador de Israel, para mostrar a incoerência dos líderes religiosos. Eles se diziam seguidores de Moisés, mas rejeitavam Jesus, que era o cumprimento da lei e dos profetas. Eles se apegavam à letra da lei, mas não conseguiam enxergar o seu significado mais profundo, a sua conexão com o Messias prometido. É como admirar a moldura de um quadro, sem prestar atenção na obra de arte que ela emoldura. E essa fixação na letra da lei, sem entender o seu espírito, leva ao legalismo, à religiosidade vazia, à hipocrisia que Jesus tanto condenava. A gente precisa ter cuidado para não cair nesse mesmo erro. A fé genuína não é sobre seguir regras cegamente, mas sobre ter um relacionamento com Deus, baseado no amor, na graça, na misericórdia. É sobre ter um coração transformado pela ação do Espírito Santo. É sobre viver a essência da mensagem de Jesus, que é amor, perdão, compaixão, justiça. É sobre ser sal e luz no mundo, levando a esperança e a verdade a todos que nos cercam. E essa mensagem precisa ser vivida no dia a dia, né? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas escolhas. A fé que não se traduz em ações é uma fé morta, ineficaz. E a gente precisa estar sempre vigilante, buscando a Deus, estudando a sua palavra, orando, jejuando, servindo ao próximo. A vida cristã é uma jornada de constante aprendizado, de crescimento, de aperfeiçoamento. E essa jornada, apesar dos seus desafios, é a mais incrível que existe, porque nos leva para perto de Deus, para a plenitude da vida, para a verdadeira felicidade. E é sobre essa felicidade, sobre a vida abundante que Jesus nos oferece, que a gente vai falar na próxima parte do John Pocket. Não perca! E aí chegamos à parte final da nossa imersão em João 5. Prepara o coração, porque a gente vai mergulhar ainda mais fundo nas palavras de Jesus. É isso aí. A gente já desvendou tanta coisa nesse capítulo, né? Mas ainda tem muito pano para manga. Qual que foi o ponto que mais te impactou nessa passagem? Aquele que te fez pensar, caramba, eu preciso aplicar isso na minha vida. Lançar, o que mais me marcou foi essa conexão que Jesus faz entre as escrituras e a missão dele. Ele não se apresenta como um líder religioso, tipo, inovador, sabe? Mas como o cumprimento das profecias. A chave para entender a mensagem de Deus revelada ao longo da história. É como se ele dissesse, gente, não estou inventando a roda, só estou mostrando o caminho que já estava traçado desde o começo. Mas me intriga que os líderes religiosos da época, que se diziam experts na lei, não conseguiram enxergar essa conexão. Pois é, eles estavam tão presos à letra da lei, às suas interpretações, às tradições, que perderam de vista o significado mais profundo. É como ter todas as peças de um quebra-cabeça, mas não conseguir montar a imagem final. E a gente corre o mesmo risco hoje em dia, né? De se apegar tanto às doutrinas, às regras, aos rituais, que esquece do essencial. O relacionamento com Deus, o amor ao próximo, a transformação do coração. Total. A fé genuína não é sobre seguir o manual de instruções à risca, né? Mas sobre ter um encontro pessoal com Jesus, se deixar transformar pelo amor, pela graça. É sobre viver a essência do Evangelho, que é muito mais do que um conjunto de regras, né? É uma proposta de vida nova, abundante, libertadora. E falando em liberdade, no versículo 30, Jesus deixa bem claro, a verdadeira liberdade está em se submeter à vontade do Pai. É um paradoxo, né? A gente normalmente associa liberdade com autonomia e independência, fazer o que bem entende. Mas Jesus mostra pra gente que a verdadeira liberdade, ela tá em alinhar a nossa vontade, a vontade de Deus, em seguir o plano dele, que é perfeito para as nossas vidas. É como um rio que encontra o seu leito natural, sabe? Ele flui com mais força, com mais beleza, quando segue o curso que Deus traçou. E no versículo 39,
Jesus faz um apelo para os líderes religiosos, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, mas vós não quereis vir a mim para terdes a vida. É como se ele estivesse falando: vocês estudam a Bíblia, mas não entendem de verdade, buscam a vida eterna, mas rejeitam a fonte da vida. Que ironia, né? É a prova de que conhecimento sem amor, sem entrega, sem transformação interior, não leva a lugar nenhum. É como ter a receita de um bolo delicioso, mas não ter a menor vontade de fazer o bolo. Exato. E a gente precisa tomar cuidado para não cair nesse erro. A fé genuína não é um exercício intelectual, é uma experiência viva que envolve nosso coração, nossa mente, nossa vontade. E exige da gente uma busca constante, né? Um desejo de conhecer a Deus cada vez mais, de experimentar a graça, o amor dele em todas as áreas da nossa vida. E essa busca, ela não é individualista, né? A fé cristã, ela nos impulsiona para fora da gente, para o serviço ao próximo, para construir um mundo mais justo, mais fraterno. Em João 13,35, Jesus dá o mandamento do amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca registrada do cristão autêntico. O amor em ação. E esse amor se manifesta na compaixão, no perdão, na solidariedade, na justiça, na busca pelo bem comum. É isso. E a gente encerra essa imersão em João 5 com a certeza de que a mensagem de Jesus está mais viva do que nunca. Ele nos convida a mergulhar nas Escrituras, a buscar a Deus de todo o coração, a viver esse amor em todas as suas dimensões. É um convite irresistível, né? E a gente espera que esse mergulho, João 5, tenha te inspirado a aprofundar sua fé, fortalecer seu relacionamento com Deus, a viver o Evangelho com mais intensidade. E não esquece de dar uma olhada nas notas do episódio. Lá tem mais informações, links para os versículos que a gente comentou aqui. Compartilhe esse episódio com a galera, espalhe a palavra, a gente se encontra na próxima aventura do John Pocket. Valeu! Fiquem com Deus.